Ageu deu esta palavra ao povo de Israel, porque todos se encontravam muito tristes e insatisfeitos, porque o primeiro templo, ele era um templo glorioso, aquele templo feito por Salomão. Era um templo cheio de ouro, era um templo cheio das melhores madeiras que poderia ter, era um templo todo pomposo, era um templo muito glorioso. Salomão mandava vir pedras preciosas, mandava vir ouro. A história diz que até aqui no Brasil estiveram pessoas trazendo coisas do Brasil e levando para lá. Alguns historiadores falam isso. Levando o pau-brasil para lá, levando ouro. E o templo era magnífico. Era um templo que você olhava, você falava, nossa, que lugar bonito. Que majestade. E no templo tinha a Arca da Aliança e tinha várias outras coisas ali. E o povo estava triste, porque o templo que estava sendo construído naquele momento, sob as ordens de Ageu, Zacarias e Malaquias, não tinha toda essa formosura. E o povo estava desanimado. E aí Ageu fala esta palavra, que às vezes muitos que receberam naquele tempo aquela palavra não entenderam, e muitos também hoje não entendem. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu fui orar para entender o mistério de Deus sobre esta palavra. Quando o Senhor usou Ageu para falar isso, a igreja tem que entender agora que o que aconteceu neste tempo, a presença de Jesus. E aí está a palavra-chave desta tarde: a presença de Jesus. Foi a presença de Jesus que fez a segunda casa ser maior do que a primeira. Porque a presença de Jesus, ela é mais importante do que ouro, do que pedras preciosas, do que madeira de melhor alto nível. A presença de Jesus, ela é tão mais importante do que qualquer coisa feita pelas mãos humanas, do que qualquer coisa colocada ali, de qualquer dinheiro, qualquer ouro, seja lá o que for. O mais importante é a presença do Senhor. E foi a presença do Senhor que esteve naquele templo. Jesus esteve naquele templo. É bem verdade que o templo passou por várias reformas. Herodes o Grande fez uma reforma, ampliou o templo, mas a base que foi feita ali, sob as ordens de Ageu, Malaquias e Zacarias, estava ali. Aquela base, a base do templo estava ali. Então a presença do Senhor Jesus entrou naquele templo, e isto fez total diferença naquele templo. Templo este que foi construído no mesmo local do primeiro templo, mas a presença de Jesus ali foi algo fantástico, porque a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali foi Jesus no templo, e pregou várias vezes naquele templo. Então, a presença do Senhor em nossas vidas é o que faz a diferença.
é a presença do Senhor. Eu posso até te dizer que teve um homem na Bíblia que recebeu a presença do Senhor em sua casa. A Bíblia vai nos falar que no Velho Testamento a presença do Senhor era representada pela a arca do Senhor. E aí, quando eu vou para o livro de Samuel, no livro de 2 Samuel, nós vamos ver Davi resgatando a presença do Senhor, que era a arca do Senhor. Então Davi traz a arca do Senhor de volta. Só que na primeira vez que ele estava levando a arca, eu vou ler aqui para os irmãos, 2 Samuel capítulo 6, do verso 6 em diante. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então Davi não estava transportando esta arca da maneira correta. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Então a presença do Senhor estava sendo transportada de uma forma errada. No meio do caminho há uma perca, e na margem daquele caminho observa-se uma casa de Obed-edom. Obed-edom, a palavra Obed traduzida é servo, Edom, então servo de Edom. Então aquele Obed-edom era um servo que vivia à margem da estrada, que vivia marginalizado. Então Obed-edom recebe a arca do Senhor em sua casa, recebe a presença de Deus em sua casa. Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Obed-edom vivia numa situação difícil, talvez ali em sua casa as coisas não andassem bem. É possível que o terreno não era fértil, é possível que as coisas não iam bem, mas quando Obed-edom abre a sua casa para que a presença do Senhor entre, aí Deus começa a mudar a história daquele homem. Está pegando, igreja? Está pegando? Porque a presença do Senhor muda as nossas vidas. A presença do Senhor entra na casa de Geteu e muda a história daquele homem. O que era infértil começa
que era problema começa a ter solução. O que não dava certo começa a dar certo. Mas o segredo está aí. A presença do Senhor. A mesma presença que fez com que o segundo templo fosse mais grandioso do que o primeiro templo, apesar de toda a riqueza que tinha no primeiro templo. É a presença de Deus em nossas vidas que vai nos fazer vencer, que vai nos fazer diferente, que vai nos fazer prosperar. Pega a visão, igreja. É a presença de Deus. Quando a presença do Senhor entra em nossas vidas, tudo muda ao nosso redor. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então, a presença de Deus entrando na casa de Obed-edom mudou a vida dele, mudou a vida da família dele. Davi ficou sabendo, muito se alegrou e foi trazer a presença de Deus para onde ele tinha que estar, na cidade de Davi. Este era o plano dele, para abençoá-los, assim como abençoou Obed-edom. Mas o mistério que nós temos aqui é o seguinte: quando Davi vai pegar a arca, provavelmente Obed-edom falou: oi, esposa, gente, vamos fechar tudo aqui. Parece até loucura, ele está tão abençoado lá 3 meses, e a bênção e a prosperidade começou a existir na casa dele. Mas quando a arca foi embora, Obed-edom junta a sua família, junta as suas coisas e vai embora com a arca. Porque o que era mais importante na vida para Obed-edom agora era a presença do Senhor. Era a presença do Senhor. As pessoas podem olhar e falar: uai, mas estava ruim, ficou bom, e agora que está bom, tu vai embora? É, porque a presença do Senhor está indo, e eu estou indo atrás da presença. É a presença que importa, é a presença do Senhor que faz a diferença. Eu não quero saber se aqui já agora está tudo bom. Eu quero é estar na presença de Deus. Se tu quer a tua vida melhorando, se tu quer a tua vida prosperando, se tu quer as coisas dando certo, não abra mão da presença de Deus na tua vida. É ela que vai te transformar. Obed-edom vai-se embora. Se nós formos ler um pouco mais da Bíblia, nós vamos encontrar em 1 Crônicas, capítulo 15, nós vamos ver que Obed-edom virou porteiro da presença do Senhor. Aí, se você for continuar lendo, no verso 16 de 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 38, nós vamos ver que ele virou levita. Ele toca harpa agora, igual Davi. E se você for continuar lendo, você vai ver que Obed-edom ficou ali, agora, perto da presença do Senhor. Capítulo 16, do verso 5 e 2, é mostrando Obed-edom como porteiro, é mostrando Obed-edom como músico, na presença do Senhor. Decalabaxaracantalaias. É a presença de Deus que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história.
Aleluia. Não vamos abrir mão da presença de Deus em nossas vidas. Eita. Foi a presença do Senhor que fez aquele templo, que era o segundo templo, que era a segunda casa, ter mais importância do que o primeiro templo construído por Salomão. E às vezes, quem olha de fora não entende. Quem olha de fora dá mais valor às coisas terrenas. Quem é ímpio dá mais valor às coisas, à grandeza humana, às riquezas, à prosperidade. É um carro novo, é um trabalho ali com 10, 30 mil por mês, é um apartamento com cobertura. Quem olha de fora não entende que isso não tem tão importância como a presença de Deus em nossas vidas. A chave é essa, meu. É a presença do Senhor em nossas vidas. E aí, eu vou para a diferença entre Saul e Davi. Existe uma grande diferença entre Saul e Davi. Uma grande diferença. Porque quando Saul estava em guerra, cercado, a Bíblia vai nos dizer que Saul vai atrás de uma adivinha. Quando Saul faz isso, ele me dá um recado. Ele mostra que o que é importante para ele não é a presença de Deus na vida dele, mas sim o trono. Saul se mostrava mais se importar com o trono, com a coroa na cabeça, do que com a presença de Deus. Então, quando ele se encontra numa situação ali difícil, Saul vai atrás de uma adivinha. Agora Davi já é diferente. Davi já faz algo diferente. Davi peca. Quando Davi peca, o profeta Natan vai lá nele. Vai lá falar com Davi. E ao chegar em Davi, ele fala: olha, tu pecou. Tu pecou, Davi. E agora, porque tu pecou, o trono vai ser tirado de ti. Porque tu pecou, Davi, teu filho vai ser morto. Porque tu pecou, Davi, você não vai ter mais paz. Então Natan fala tudo isso para Davi. E aí Davi, a Bíblia diz que Davi, ele tira a coroa, ele tira as vestes reais, e ele se prostra diante do Senhor, e ele faz a oração do Salmo 51. Fala: Senhor, meu pecado está diante de ti, puna o meu pecado, pode me tirar o trono, pode tirar meu filho, pode tirar a minha paz. E no verso de número 11 do Salmo 51, ele vai falar o seguinte: não me lances fora
da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Eita, que o mistério é grande que eu estou até arrepiado. Não retires de mim o teu Espírito. Não me tire de fora da tua presença. Porque o que era mais importante para Davi não era o trono, não eram as riquezas, não era a bajulação de ser rei. O que era mais importante para Davi era a presença de Deus na vida dele. Diferente de Saul, que botou o trono na frente de Deus. Que para Saul, o que era mais importante era o trono, era a coroa. Mas para Davi, o que era mais importante era a presença de Deus na sua vida. Era mais importante do que o trono. Era mais importante do que o filho. Era mais importante do que ter paz. Contanto que a presença de Deus estivesse em sua vida. Que nesta tarde, na tarde dos milagres, eu sei que a presença de Deus está neste lugar. Eu sei que a presença de Deus se faz aqui neste lugar e habita em nossos corações e circula por este tempo. Que nesta tarde, a igreja do Senhor Jesus Cristo, os irmãos que estão aqui, fiquem com isso na mente e no coração. Fiquem com isso em suas mentes e em seu coração, porque situações vão acontecer, lutas vão acontecer, dificuldades vão acontecer, provações vão acontecer, mas não abram mão da presença de Deus em suas vidas, que isso é o que importa, isso é o que faz a diferença, isso é o que nos leva para a vitória, isso é que nos leva na direção do milagre, é a presença de Deus. É quando nós renunciamos à nossa própria carne, à nossa própria vaidade, para estarmos na presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão. O diabo, ele não se preocupa com as nossas vitórias. O diabo não está nem aí para as nossas vitórias, para as nossas conquistas. Mas ele se preocupa com as nossas renúncias. É isso que atormenta ele. É quando nós renunciamos. É quando nós abrimos mão do nosso eu, do nosso querer, das nossas vontades, para ficarmos na presença de Deus. Amém? Vamos levantar, vamos estar orando, que Deus possa estar nos abençoando, que a igreja tenha pego esta visão, entendido esta palavra, e que possamos sair daqui abençoados. Glória. Então oremos ao Senhor. Pai, que nesta